Fala trader, tudo bem? Vamos fazer então o nosso fechamento do dia de hoje. Também a gente vai estar calculando quanto de pontuação teve e quanto que você lucraria usando o setup no dia de hoje, tá bom? Vamos então começar aqui com a nossa primeira entrada. Lembrando que eu não gosto muito de operar no começo do dia por conta da lateralização do gráfico, mas a gente vai estar também fazendo essas entradas, tá? A nossa primeira setinha a gente não participa, então a gente participaria a partir da segunda setinha, segunda agressão. Para quem não conhece, o nosso indicador ele é baseado em agressão, preço de fechamento e reversão, baseado nessas setinhas aqui. A gente também tem a regra de coloração que indica a tendência do mercado. Juntando esses dois indicadores, a gente forma então a nossa estratégia, o nosso setup. E para usar ele é muito simples, a gente espera a agressão de compra ou de venda e logo em seguida que tem essa agressão, a gente vai esperar então a confirmação daquela agressão, que é confirmada quando o box fica verde ou vermelho, tá bom? E a gente faz a nossa entrada então na regra de coloração. Vamos então começar com a nossa primeira entrada, onde ela teve uma setinha de agressão aqui embaixo e confirmou a nossa agressão de compra aqui nesse box verde. Então vamos calcular exatamente quantos que daria, qual o valor, né, que daria de pontuação nessa entrada. Lembrando também que nós já temos nosso stop loss e alvo definido. O nosso stop ele fica na mínima, eu não gosto de botar no pavio, eu coloco no fechamento do candle. A gente calcula esse fundo até a nossa entrada, que foi exatamente nesse box verde aqui. Então até aqui daria 718 pontos. E aqui eu projetaria para cima. Então aqui ficaria o meu alvo, tá bom? Então aqui a nossa primeira entrada, ela não atingiu o nosso alvo, ela foi aqui próximo, mas não atingiu e voltou para baixo. Aqui a gente não teria um stop loss na mínima, porque as duas formas da gente tomar stop loss quando a gente está na operação é ou ele bater aqui na mínima, né, onde já está o nosso stop loss, ou se ele trocar de coloração antes de bater na mínima ou na máxima, né, se for o caso de venda. Mas aqui nesse caso ele trocou para venda antes de bater no nosso stop loss, então a gente sairia da operação antes. Então nessa entrada o nosso primeiro stop loss do dia foi de 300 pontos. Não, na verdade foi um pouco menos, foi 275. Eu vou botar exatamente a pontuação para a gente calcular certinho. Então o primeiro stop loss foi de 275 pontos. Depois a gente também vai calcular qual seria o valor mínimo, tá? Operando nessa estratégia até o final do dia. Então, aqui, repare que ele não só reverteu ali para venda, como você já teria que operar vendido, porque aqui a gente teve uma agressão de venda e aqui a confirmação da venda. Isso a gente estava já na estratégia, né? Operando comprado, porém houve essa reversão. Essa é a parte ruim de operar no começo do pregão, tá bom? Porque ele é muito lateral no mercado de Forex assim que temos a abertura da bolsa de valores. Então, ele acaba sendo um mercado muito lateral e não vai se desenvolver para lado nenhum. Essa é a parte ruim de operar no começo. Mas calculando essa entrada aqui, então a gente teria o nosso segundo stop loss, porque a gente operaria vendido aqui e o gráfico então pegaria na mínima ali em cima. Vamos revisar essa entrada certinho. Ó. Nossa entrada foi aqui, ó, nesse candle aqui. Essa linha vai ser representada pelo stop loss. E aqui embaixo, então, vamos calcular esse canal, né? Canal de 668 pontos. A gente projetaria para baixo, nosso alvo ficaria aqui, ó. Então, só para que haja clareza da nossa entrada. Aqui houve a agressão de venda e aqui a confirmação de venda. Então, a gente entrou vendido aqui no fechamento desse candle. Na verdade, o fechamento dele foi aqui em cima, ó. Um pouquinho mais para cima. Deixa eu ajoelhar aqui, tá bom. Então, ou aqui nesse fechamento do candle foi a nossa venda. O nosso alvo seria aqui embaixo, porque esse alvo seria o cálculo da entrada até o stop loss. Então, esse canal
seria também projetado para o nosso alvo. Lembrando que o nosso canal ele é baseado na volatilidade, então se aqui a gente tem um canal de 600 pontos, a gente busca mais ou menos 600 pontos para baixo, é assim que funciona, de acordo com a volatilidade do momento. Mas não foi o que aconteceu, né? Nosso querido ouro foi lá para cima e pegou o stop loss mais 700 pontos, deu um pouquinho menos, mas eu vou arredondar para 700, então vamos botar um stop loss de 700. Até agora tu pode estar imaginando que a estratégia não funciona, mas é porque no começo do pregão o mercado é muito lateral. Mas a nossa estratégia ela entrega muito resultado sim. Então essa foi a nossa outra entrada. A gente também teria a nossa terceira entrada, onde houve uma agressão de venda aqui. Lembrando que essa compra aqui, esse box verde, a gente não entraria comprado porque não houve nenhuma agressão de compra aqui embaixo. Aqui não teve nenhuma seta indicando compra, então a gente não entrou comprado naquele box verde, tá? Aqui houve a setinha de venda e a confirmação da venda aqui. Então vamos ver se bateu esse alvo. A nossa entrada foi aqui. O stop loss ficaria aqui na máxima. Eu teria pegado esse canal. $1.200 pronto, projetaria para baixo. Olha só como o cálculo ele é preciso. Por isso que você deve sempre fazer operações de acordo com a volatilidade. Se o gráfico naquele momento ele está andando 1.000 pontos para baixo e 1.000 pontos para cima, não queira pegar um stop e um alvo de 2.000 pontos. Isso não faz sentido, tá bom? Você tem que trabalhar de acordo com aquela volatilidade do momento. Então, aqui pegou o nosso take de 1.200 pontos. Ó, deu, não, 1.300. Ó, deu 1.300 pontos nosso take. Aquela hora eu arredondei um pouquinho para mais, aqui também vou arredondar, só para não ficar picado os valores. 1.300 pontos. Então, essa foi a nossa terceira entrada, gerando aí gerando o nosso primeiro take. Aqui embaixo a gente teve a setinha de agressão de compra. Logo em seguida o gráfico desceu um pouco, né? Mas subiu lá para cima e aqui a gente teve a nossa confirmação de compra. Muita gente tem dúvida, mas está aparecendo a setinha de venda, não importa. Se houve agressão de compra e o gráfico ficou verde, pode comprar e vender, porque a estratégia ela funciona assim, tá? Então vamos representar nessa linha aqui a nossa entrada aqui. Nosso stop loss ficaria aqui na mínima. Aqui na mínima. Eu iria calcular esse canal aqui de 1.737 pontos, mas eu vou deixar em 1.700, arredondar um pouquinho para menos. E ele bateria nosso alvo lá em cima. Então, mais um take de 1.700 pontos. 1.700 pontos. Então, até agora a gente teve 2 takes e 2 loss, mas repare que o take ele é bem maior que o loss. Então, essa foi a nossa quarta entrada. A quinta entrada seria aqui, ó, onde o gráfico ele apresentou a setinha de venda, aqui nesse topo. Essas setinhas aqui representadas só servem de alerta, tá bom? A gente só vai entrar quando aparecer a setinha de venda e a confirmação da venda, que foi o caso aqui. Então, vamos ver como que ficou essa operação. Essa linha representa a entrada. Então, a entrada foi aqui. Nosso stop loss ficaria lá na máxima. E o nosso take seria baseado nesse canal. Então, esse canal foi de 1.095 pontos. Eu vou arredondar para 1.100, tá? E a gente teria, então, um alvo de 1.100 pontos também. Então, aqui a gente tomou um stop loss de 1.100 pontos. Vou colocar ali na nossa tabelinha para a gente depois calcular a nossa pontuação final. Ok. Aqui nessa compra a gente não entraria comprado porque não teve setinha de compra aqui embaixo.
Lembrando também que a nossa setinha de compra, ela precisa estar no box vermelho, é ao contrário, tá bom? A nossa setinha de venda sempre precisa estar em cima do box verde e a nossa setinha de compra sempre precisa estar embaixo do box vermelho, tá bom? Então, isso é regras que eu passo ali para quem adquire o curso. Eu deixo bem explicado as regras do indicador para que não haja dúvida, tá bom? Então, essa venda aqui a gente não pegou por conta dessa setinha aqui, ó. A setinha ela apresentou compra antes da troca de coloração. Então, para a gente entrar vendido aqui, teria que ter apenas essa seta aqui e não ter essa seta de compra. Então, essa seta de compra anulou a nossa venda aqui, tá bom? E esse mesmo exemplo aconteceu aqui nessa venda. A gente tinha já uma seta de compra indicando a agressão da força compradora, porém a gente teve uma de venda antes da troca de coloração. Então essa compra a gente não pegou. Ainda bem, porque o indicador nos livrou de um stop loss. E a última entrada do dia por conta do horário, lembrando que eu sempre faço as entradas até no máximo às 17 horas, ali 18, porque mais do que isso o mercado já começa a ficar lateral. Então, nossa última entrada foi essa daqui, ó. A gente tinha setas de agressão de compra aqui e houve a confirmação da tendência de alta nesse box. Então, vamos ver se ele bateu o nosso alvo. Então, aqui, essa linha representa a compra. Essa linha aqui representa o nosso stop loss, que fica lá na mínima. Lembrando que eu gosto de colocar no fechamento do candle. E aqui representa o nosso alvo. Então aqui a gente já viu que não pegou no nosso alvo. Porém, se bem que esse canal ele já estava bem grande, ó, 1.700 pontos. Para o final do dia é um pouco de loucura operar com um alvo tão longo, porque o mercado ele já não tem tanta força para se desenvolver assim. Mas mesmo não pegando no alvo, a gente sairia da operação aqui com 471 pontos positivos. Então, eu vou botar 470 lá, arredondar para 470. E esse, então, seria o nosso fechamento. Vamos pegar aqui a calculadora para ver a nossa pontuação. Então, vamos lá. Vamos calcular o stop loss primeiro. Então, ficou 275 mais 700 mais 1.100 pontos. Isso é igual a 2.075. 2.075. Vamos ver então agora os pontos positivos. A gente teve a primeira entrada de 1.300 positiva. Nossa próxima entrada positiva foi de 1.700. E nossa última entrada foi de 470 pontos. Isso resultou em 3.470 menos 2.075. A gente ficou positivo, então, 1.395 pontos. Então, o resultado final foi 1.395 pontos, perdão. 95 pontos. Para você que opera no contrato mínimo a 0,01, que é esse valor aqui, para quem entende de Forex, sabe que nesse valor mínimo aqui, essa quantidade de pontos no CHA-USD, que é o gráfico que a gente faz o fechamento, que a gente opera, essa pontuação seria 13 dólares, quase 14 dólares, no contrato mínimo. O mínimo que você ganharia operando com o setup no dia 13 seria 13 dólares. Convertido ali para o real já passa de 50 dólares. De 50 reais, perdão. Já passa de 50 reais. Então, para quem opera ali no mínimo, esse seria o valor mínimo. Lembrando que seria de forma automática. Tudo que você viu aqui é tudo de forma automática. Você não precisa estar se preocupando onde botar teu stop, teu alvo, porque o indicador ele já vem com todas essas regras prontas. Você não precisa se preocupar também com a entrada, porque o indicador ele já mostra exatamente o ponto de entrada conforme a gente fez aqui. Então, é essa a vantagem que você tem de operar com o nosso indicador, com a nossa estratégia.